Presente. Estava precisando dele. Aleluia. Obrigado. Amém. Quantos estão nos dando a honra da sua presença aqui? Tem um jovem nos visitando aqui, né? Qual é o seu nome? Walterson. Acertei? Seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, seu presente e seu futuro. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém? Queridos, a gente está falando, na verdade eu estou falando uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. Ontem eu falei sobre o Espírito Santo na igreja, né? E vou continuar falando sobre isso hoje, irmãos. Vou pegar uma águazinha aqui. Vou continuar falando sobre isso ainda hoje. Ontem eu falei sobre a questão do Espírito Santo ter três situações, que é as emoções, a mente e a vontade, amém? Foi por aí que eu parei mais ou menos ontem, eu creio que foi por aí, amém? Então, o Senhor, irmãos, como o Espírito, Ele tem sentimentos. Por quê? Porque nós estamos apresentando Jesus, o Espírito Santo, como quem? Como uma pessoa, amém? Ele tem poder? Tem. Ele tem força? Tem. Glória, honra, força, poder, tudo está nele. Mas o nosso foco é aprender a se relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa, e essa pessoa maravilhosa. Conta-se, né? Que aos cristãos antigos, né, aqueles lá do primeiro século, mais ou menos, até o segundo século, que eles tinham uma expectativa da vida de Jesus e de andar com Jesus de uma maneira tão forte, tão poderosa, irmãos. É como se eles dissessem: se eu dobrar aquela esquina, eu vou encontrar com Jesus. Era tão forte esse sentimento neles, né? Dizem isso, não está escrito na Bíblia, mas o sentimento deles era tão grande que de andar com Jesus, de falar com Jesus e de ver Jesus novamente materializado, que se eu dobrasse aquela esquina, eu vou ser arrebatado, eu vou me encontrar com Jesus, amém? Então, irmãos, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Senhor tem uma mente, a mente, Romanos 8,6 diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, na mente do Senhor Jesus, na mente do Espírito, que dá vida para nós, existe vida e paz, uma das coisas, né? A vontade dele é uma vontade soberana, e a vontade dele é distribuir dons aos homens, irmãos. Uma das vontades grandes do Espírito Santo é distribuir na igreja dons e ministérios, aleluia. Se eu fosse você, eu dizer: Senhor, eu quero ter muitos dons espirituais, ou eu quero ter experiências de dons espirituais, amém? Entender esses dons e exercer o ministério. Então, 1 Coríntios 12:11 diz que ele subiu aos céus, ele distribuiu dons, todas as coisas, porém, foram realizadas por ele, pelo mesmo e único Espírito, e ele nos distribuiu individualmente a cada um conforme ele quer, ou seja, cada dom, segundo a sua vontade, ele dá dom para cada um, amém? Tem um pastor que ele fala um testemunho que é interessante. Quando ele era jovem, ele se achava, né, um jovem meio santo, né, assim, tinha uma busca pelo Senhor, ele se achava muito perfeito, porque ele não tinha se jogado no lamaçal do pecado, então ele não tinha feito tantas coisas morais e imorais erradas. E certa vez ele conheceu um jovem, era uma reunião de jovens ali, e ele olhava para aquele jovem e dizia: cara, esse cara é muito errado, esse cara aí foi muito errado, esse cara fez isso, fez aquilo outro, não, tal. Mas o que ele via é que aquele rapaz, ao se converter, ao entregar a vida dele para Jesus, numa pequena reunião onde tinha 10, 20, 30 jovens, o cara mais usado, mais que derramou o Espírito Santo foi esse jovem que um dia, irmãos, era um cara tão errado, que um dia era uma pessoa que tinha sido tão impuro, mas que pelo arrependimento foi santificado. Então ele, na mentalidade dele, dizia: não, eu vou receber porque eu vim de uma família muito certinha, não fiz coisas erradas, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus dá dons
como Ele quer e para quem Ele quer. Amém? Não depende da nossa justiça própria. Irmãos, como pessoa, Ele também tem emoções, né? E esse versículo aqui eu gosto muito dele, que é de Romanos 15, 13, tá? Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Abra sua Bíblia nesse versículo, Romanos 15, 3, vamos parar nela. Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vou ler novamente esse versículo, presta atenção à riqueza. Diz, olha que ele está dizendo, eu quero te dar esperança, irmãos. O Espírito Santo nos dá esperança, aleluia. Olha como é forte isso aqui. Ele diz que o Deus da esperança, irmão, vira para o lado e diz assim, o nosso Deus é o Deus da esperança, irmãos. Amém. Nosso Deus é o Deus da esperança. Puxa, que rico. Nosso Deus é o Deus da esperança. E não só isso, Ele quer encher de toda alegria e paz. Porque, irmão, toda esperança restaura a nossa alegria e restaura a nossa paz. Amém? Você quer ver uma pessoa desesperançada, ela geralmente está com a cabeça baixa, ela geralmente está triste, está tristônia, né? Ela está decaída. Mas quando a esperança dela é renovada pelo Deus da esperança, a alegria dela brota, amém? A paz dela brota novamente. Então, a Bíblia está dizendo que por sua confiança nele. Como é que isso acontece, irmãos? Porque nós confiamos nele. Amém? Você confia nele? Aleluia! Confia nele? Amém. Eu confio nele, irmãos. Eu confio nele. Aleluia. Sem confiança não tem como, né? Por sua confiança nele, para que vocês transbordem. Olha aí, irmãos. O que Deus quer? O que esse Espírito quer gerar nas suas emoções? O que Ele quer gerar em mim e você? Transbordar de esperança. Né? As pessoas dizem, mas o ano de 2024, como vai ser? Será que eu tenho esperança de pagar minhas dívidas? Será que eu tenho esperança de conquistar, de casar? Será que eu tenho esperança, talvez, de fazer certas coisas? Qual é a minha esperança? Transbordar de esperança. Deus quer fazer eu e você transbordar de esperança. Agora tem um segredo final aqui. Pelo poder do Espírito Santo. Diga assim, é pelo poder do Espírito Santo. Amém? Quantos estão comigo aqui, irmãos? Presta atenção. Então, lição de casa, Romanos 15, 13. Essa semana eu quero que você leia esse versículo várias vezes. Amém? Não só leia, você pode dedicar esse versículo para alguém. Vamos fazer isso? Amém? Bora dedicar para alguém? Pense numa pessoa aí. Pense numa pessoa que você quer dedicar esse versículo, talvez a esperança dela não está boa. Pense nela. Dedique para ela, amém? Esse é o Espírito da esperança, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, esse Espírito, ele quer restaurar as nossas emoções, quer curar as nossas emoções, porque ele é uma pessoa maravilhosa, e quando ele vem curar, é como Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Ou seja, tudo que nós precisamos está na pessoa desse Espírito. Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito é amor, o fruto do Espírito é alegria, o fruto do Espírito é paz, o fruto do Espírito é paciência, o fruto do Espírito é amabilidade, é bondade e fidelidade. Amém? Eu estava ouvindo uma mensagem um dia desse, e o pregador na mensagem era uma mensagem pregada para vários pastores. E ele via assim o grau, né? O grau de impaciência, né? Porque os pastores, ele como um líder de muitos pastores, geralmente os pastores chegavam e diziam, não, pastor, eu estou entregando o ministério, me arranja um obreiro aí, me arranja fulano, me arranja ciclano, porque já não dá mais para mim, né? E aí esse pastor, que era pastor de pastores, dizia o seguinte: como é que está a tua vida de intimidade com o Espírito Santo? Como está a tua vida de intimidade com o Espírito Santo? Você tem orado e andado em intimidade com o Espírito Santo? Você tem orado em línguas, por exemplo? Você tem dedicado tempo de oração?
Ou você está só fazendo esboço, está fazendo muitas mensagens, você tem uma coletânea de mensagens. Como é que está a tua vida íntima com Deus? Como é que está o seu relacionamento com o seu amigo Espírito Santo? Aquele pastor parou, pensou, ele disse, puxa vida, eu deixei isso decair da minha vida. Foi decaindo, foi decaindo, foi decaindo, foi decaindo. Então, ele se tornou uma pessoa impaciente. Acontece. Então, nas emoções, o Espírito Santo, irmãos, ele pode ser magoado, ele pode ser entristecido. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, irmãos, quando o Espírito Santo se retira de manifestar na vida de pessoas, de manifestar em ambiente de glória, de presença, irmãos, é quando ele é entristecido. Sabia que o Espírito Santo é entristecido? Ele pode ser entristecido. E ali parece que ele se retira daquele ambiente. Nós somos crentes e o Espírito Santo não vai se retirar de nós, irmãos. Mas a presença dele pode ser comprometido na nossa vida. Então, Efésios 4:30 diz, não entristeçam o Espírito Santo. Paulo também fala em Tessalonicenses, não apagueis o Espírito, deixe o fogo do Espírito, o Espírito está ali. Então, irmãos, eu quero apresentar para vocês esse Espírito como uma pessoa maravilhosa, e ele fala claramente, ele diz que o Espírito de Deus diz, em 1 Timóteo 4:1, ele fala claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Por quê, irmãos? Por causa da ausência da questão do Espírito. E Hebreus 3:7 diz, assim como nos diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, irmãos, o que nós queremos falar? Existe uma relação de nós, nossa relação com Deus, através do Espírito Santo. Amém? Pode dizer comigo, irmão, diga assim, amigo Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo. Eu estou aqui nessa noite, meu amigo íntimo Espírito Santo. Eu estou aqui nessa noite, amém, glória a Deus. Então existem muitas riquezas, muitas figuras. Jesus não fez nada, irmãos, sem antes ele ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus foi ser batizado por João Batista, não foi? Lá no Jordão. E João Batista viu o Espírito como em forma de pomba descer sobre o Senhor e batizá-lo também, não só nas águas, mas também no Espírito Santo. E ali ele dizia assim, ele ouviu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tem todo o meu prazer. Não é isso? Então, o que é isso? Depois disso aí, antes disso, a Bíblia não registra, irmão, nenhum tipo de milagre. O primeiro milagre que Jesus fez foi em Caná da Galileia. Qual foi o primeiro milagre? Transformar a água em vinho. Isso foi depois, logo depois dele ter sido revestido do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, o que significa isso para nós? Não faça nada sem o Espírito Santo. Não tome atitude sem o Espírito Santo. Não tome decisões sem consultar o Espírito Santo. Não deixe de ser governado pelo Espírito Santo. Opere através da obra do Espírito Santo. Amém? Jesus ele foi cheio pelo próprio Espírito, como em forma de pomba. Às vezes ele se apresenta como uma figura de pomba, como uma figura de vento impetuoso, como lâmpadas, né? Lâmpadas de fogo, né? Com dons de Deus, com o dom do trono de Deus. Outra hora ele se apresenta como o Cordeiro de Deus, e assim sucessivamente. Amém. Irmãos, então esse Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Amém? Em Gênesis 1:26 diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Quem é que está aí? No plural. Façamos. Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Amém? Outra coisa importante, em Atos 10:38, irmãos, nós vemos, 10:38 diz assim, que nós vemos como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder,
e com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos 10, 38. Irmãos, aqui está dizendo como Deus ungiu a Jesus, ou seja, o Filho foi ungido pelo Espírito, né? Através do Pai. O Filho, Jesus de Nazaré, com o quê? Com o Espírito Santo e com poder. E como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quem que estava com ele? O Espírito Santo. Então, irmãos, o tema da mensagem é o Espírito Santo na igreja. Como se mover na igreja? Através do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ele é o único Deus. Como diz Deuteronômio 6,4, diz: ouça, ó Israel, o Senhor seu Deus é Deus único, o Deus verdadeiro. Irmãos, se Jesus, que foi batizado, cheio do Espírito Santo, dependeu intensamente, né, de andar e de fazer operações, milagres, maravilhas, bondade, como está escrito aqui, fazendo bondade, destruindo, né, o poder do diabo nas pessoas que estavam oprimidas. Imagine eu e você, que precisamos dessa unção do Espírito Santo, amém? Então, irmãos, o que precisamos é da unção do Espírito Santo, aleluia, amém. Pastor, mas o senhor está falando muito do Espírito Santo, e o Pai e o Filho? Vamos entender aqui, irmãos. É um só, Deus é um só. Vamos pegar o exemplo da água, por exemplo. A água tem três tipos de formas: líquida, sólida e gasosa, correto? Mas tudo é água. Tudo tem a molécula da água. São três formas distintas, mas tem a mesma composição molecular. Mas tudo é água. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você pegar a água, for fazer a estrutura molecular da água líquida, vai achar H2O, correto? No sólido vai achar H2O. Se você for ver na questão gasosa, vai também achar H2O. Então Deus é a mesma coisa, amém? Aleluia? Então ele existe, ele é um só. Irmãos, e o que é importante é que esse Espírito Santo veio habitar dentro de você, amém? O Solimar leu o versículo aqui, abriu a Bíblia, lendo o versículo de João capítulo 14, né? Que fala que o Senhor disse: eu vou ao Pai, vou falar mais adiante, mas eu vos enviarei um outro Consolador, e ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho falado. Agora, irmãos, qual era a promessa? Ele virá e habitará em vocês. O que é isso, irmãos? O que é impressionante? É que esse Espírito de poder, esse Espírito que nos regenerou, ele habita dentro de nós, amém? Então nós não podemos perder a percepção, irmãos, a percepção de que nós estamos nele, que ele está em nós e que nós devemos andar com ele. Esse é o segredo da vitória, irmão, é o segredo de andar com Deus. Agora, irmãos, não tem como mensurar as riquezas dele. Agora, abra lá sua Bíblia, lá em Isaías 40, versículo 12 a 15. Quero mostrar umas riquezas desse Espírito Santo, amém? Não tem como a gente descrever os limites do Espírito, mas tem algo aqui nesse versículo que é poderoso, nesses versículos. Vai descrever um pouco do esplendor do Espírito Santo, o Espírito Santo do Senhor na nossa vida. Isaías 40, versículo 12 a 15. O profeta Isaías vai fazer umas perguntas aqui. Vamos devagar. Preste atenção. Olha quem está dizendo. Todos acharam? Amém? Quem mediu as águas na concha da mão? Primeira pergunta. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o palmo definiu os limites do céu? Vai viajando na sua mente aí. Definiu com o palmo, definiu os limites do céu. Estou falando de coisas grandes. Quem jamais calculou o peso da terra? Olha aí, irmãos.
ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos. Olha o que Isaías estava vendo. Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ele está perguntando, quem pode definir esses limites para o Espírito do Senhor? Quem o instruiu como seu conselheiro? Quem pode dar conselho para Deus, irmãos? Quem pode dar conselho para o próprio Espírito, se Ele é o conselheiro? Agora, bora ler o 14. A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo? Ou seja, Deus não tem dúvida, irmãos. Deus não tem dúvidas. Nós temos dúvida, mas Ele não tem dúvida. E que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem vai ensinar justiça para Deus, se Ele é a própria justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Se Ele é o próprio conhecimento, se o Espírito de Deus é a própria sabedoria, né, na questão dos limites para o Espírito do Senhor. Aí o versículo 15 é interessante, irmão, diz assim: na verdade, as nações são como uma gota que sobra no balde. Pensa numa gota caindo no balde ali. Para eles são como um pó. Para eles são como um pó, tá? Um grão de areia que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. A pergunta é a seguinte: de quem que ele está falando? Está falando do Espírito do Senhor. O versículo 13: limites para o Espírito do Senhor. Irmãos, coloca a mão no seu peito aí, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu peito. Diz assim: ei, Ele habita em mim. Ele habita em mim. Como Ele é grande. Como Ele é grande. Como Ele é grande. Como Ele está. Ele habita em mim. Ele habita. Ele tem essa magnitude, esse esplendor todinho. Ele habita em mim. Olha aí, irmãos. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus. Ele habita em mim e habita em você. Amém? Então pense, você está caminhando com um caminhar interior com esse Espírito dentro de você, com um caminhar interior, mas um caminhar que tem poder e tem vida e tem coisas maravilhosas. Abra os seus olhos para ver essa questão grandiosa. Então, irmãos, buscar compreender o Espírito Santo, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é íntimo, o quanto Ele habita em nós, é isso que nós devemos crer. Você lembra, irmão? Ele concordou com o Pai e com o Filho para vir fazer morada em nós. Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu vou trazer um outro Consolador e nós habitaremos nele, viveremos nele para sempre. Por isso temos que nos prostrar diante dele, porque ele é muito grande, o Senhor é muito grande. E essa é a obra do Espírito dentro de nós. A Bíblia diz que Deus em Gênesis soprou fôlego de vida. Para quê? Para que nós nos tornássemos alma vivente, o fôlego de vida. Em Jó 33:4 diz: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Deus Todo-Poderoso me deu vida. Olha aqui, irmãos, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Deus Todo-Poderoso me deu vida. Aleluia. Você já viu um corpo morto? Já viu um cadáver? Saiu o espírito, irmão. O espírito humano foi embora. Você pega, você bate, você xinga. Não tem jeito, não tem mais. Por quê? Não tem vida dentro dele. Porque a vida saiu dele. O fôlego de vida saiu dele. O espírito humano, né? A alma e o espírito humano não existem mais. Já subiram para Deus, para o julgamento. Amém? O Espírito de Deus me fez e o sopro Todo-Poderoso me dá vida. E qual é a obra do Espírito Santo na criação, irmãos? A maior obra do Espírito Santo na criação e no novo homem, que está na igreja, sabe qual é? É ser seu amigo íntimo. Alguém não entendeu aqui, irmãos? É ser seu amigo íntimo. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Você entendeu que todos os homens da Bíblia e todas as mulheres da Bíblia que escolheram andar com uma amizade profunda com o Espírito Santo se tornaram amigos íntimos dele? Entenderam isso? Sabe que isso, irmãos, nós não vamos dar problema para Deus nesse sentido, porque se nós formos amigos íntimos dele. Por quê? Esse amigo íntimo vai te fazer uma coisa, irmãos, vai te chamar para um ambiente de obediência. Aleluia? Um ambiente que vai agradá-lo.
Olha só o Salmo 139, um salmo muito conhecido. Irmãos, esse salmo é um dos melhores salmos que eu gosto. É um dos salmos preferidos para mim. Nos momentos muito difíceis, irmãos, eu tornei esse salmo uma oração para mim. Não é nem o Salmo 91, é muito maravilhoso o Salmo 91, é um salmo de guerra, 91. Mas esse Salmo 139 é um salmo de identidade, de mostrar de você, que a sua identidade em Deus, o que Deus fez em você e como Ele te criou de uma maneira maravilhosa. O Salmo 139, versículo 13 diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser. A minha versão diz assim: e me teceste no ventre da minha mãe. Quem tem outra versão aí? Salmo 139, 13. Vamos lá. Salmo 139, 13. Pode ler uma versão aí para mim. Aqui está dizendo: Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. É a mesma versão, Carol? Mesma versão? Vê aí, Josiane, por favor. Isso. Aqui está dizendo, é o meu interior, né? Aqui está dizendo, o íntimo do meu ser. Bora ficar com essa versão. Tu criaste o íntimo do meu ser, ou seja, o meu homem interior, o meu ser interior. Amém? E me teceste no ventre da minha mãe. Diz que ele, irmãos, sabe o que Deus fez? O que Deus faz, né? Pelo ato conjugal ali do casal. Ele sopra a vida, gera a vida, né? Faz a concepção na mulher, né? E ele começa, já viu uma criança está sendo tecida, está sendo trabalhada, né? Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso, sendo tecido, sendo trabalhado. Ou seja, irmãos, todo o teu DNA, toda a tua estrutura, foi Deus quem fez, amém? Você não é feio, você não é feia, você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser. Amém? Salmo 139, versículo 13. O Espírito formou todas as coisas que nós vemos e não vemos. O que é isso, irmão? É uma relação profunda. Provérbios 20, versículos 26, 10 diz: O poderoso que me formou em todas as coisas. Irmãos, toda a criação, como nós vimos lá em Isaías 40, todas as coisas, né? Medir a terra, medir os montes, o grão de areia, a água caindo no balde, tudo aquilo lá, de toda a criação, sabe quem é a obra-prima depois de Jesus Cristo, né? De Jesus Cristo como homem, é a igreja. A obra-prima está na igreja, está nos filhos de Deus, está em cada um de nós, amém? Somos obra-prima de Deus. Então, irmãos, eu vou passar aqui rapidamente falar sobre umas representatividades de como o Espírito Santo se descreve na Bíblia, tá? Depois eu vou passar esse slide para vocês. Olha só, tudo que é muito falado dentro de um ambiente se torna importante, amém? Vamos ligar nisso, então presta atenção. Ele é chamado na Bíblia como Espírito Santo 96 vezes, amém? 96 vezes ele é chamado de Espírito Santo. É pouco ou é muito? É muita coisa, correto? Ele é chamado na Bíblia como Espírito do Senhor 28 vezes na Bíblia, 28 vezes. Então, olha os nomes dele, olha como ele é representado. Ele também é conhecido na Bíblia como o Espírito Eterno. Ele é também conhecido na Bíblia como o Espírito Auxiliador, Ajudador. Ele também é conhecido na Bíblia como Espírito Consolador. Essa palavra Consolador significa encorajador. Encorajador. Amém? Ele também é conhecido na Bíblia como Espírito Santo. Ele também é conhecido na Bíblia como Espírito do Senhor. Ele também é conhecido na Bíblia como Espírito da Verdade. E João fala que o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Ele também é conhecido como Espírito de Cristo. Ele também é conhecido como Espírito de Conselho. Você precisa de conselho? Agora você viu que você tem um amigo íntimo. Quem é ele? O Espírito Santo. Ele te dá conselho. Ele também é conhecido na Bíblia como Espírito do Pai, o Pai de vocês. Precisa de paternidade, irmãos? Tem problema com paternidade? Ele te dá vida de paternidade, de suprir a tua paternidade. Ele também é conhecido como Espírito do temor do Senhor. Temor do Senhor. Por isso que ele nos gera a obediência. Ele também é conhecido como Espírito de glória. Ele manifesta a glória. Amém?
Ele também é conhecido como Espírito de graça, né? Ele traz graça, benevolência para você. Ele também é conhecido como Espírito de Jesus Cristo, porque Jesus passou pelo processo de morte e de ressurreição, de ascensão. Ele também é conhecido na Bíblia como Espírito de julgamento, também, ele julga, irmãos. Ele também é conhecido na Bíblia como Espírito de fogo. Ele também é conhecido na Bíblia como Espírito de conhecimento, como Espírito de vida, como Espírito de amor, como Espírito de poder, como Espírito de profecia, como Espírito de revelação, como Espírito de equilíbrio, como Espírito de entendimento, como Espírito de sabedoria, como Espírito de santidade, como Espírito de Deus, como o Espírito Santo de Deus. Amém? Sabia que tudo está dentro de você? Sabia, igreja, que tudo está dentro de nós? E por que nós não nos habilitamos para andar nessas verdades, para andar nessas manifestações, nessas facetas de Deus? Sabe por quê, irmãos? Por causa da nossa intimidade. Por causa da nossa intimidade. Se a nossa intimidade está comprometida, Ele como a pessoa de Deus, íntimo, como Ele pode se aproximar de nós? Como Ele pode nos guiar? Como Ele pode nos conduzir, irmãos? Então, o que Deus quer fazer em nós, nessa igreja, irmãos? Restaurar a nossa intimidade com Ele. Amém? E não só restaurar, mas abrir a sua visão, abrir os seus olhos para você entender que o que está dentro de nós, quem está dentro de nós, não é o que está dentro de nós, é glorioso, é majestoso, é maravilhoso, conselheiro, Deus Pai, Deus forte, Pai da eternidade. Então, aqui, irmãos, tem vários tipos na questão do Espírito Santo. Amém? Beleza. Então, Jesus iniciou seu ministério, ele dependia 100% do Espírito Santo. Eu tenho uma proposta para você nessa noite. Para mim e para você aqui. Depender 100% do Espírito Santo. Amém? Amém? Você está entendendo? Depender 100% do Espírito Santo. Se eu e você fizermos isso, nossa vida será revolucionada. Amém? Coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida, coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério. Se eu e você dependermos 100% do Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus foi ensinado. Jesus foi capacitado. Jesus, ele não fez nada sem o Espírito Santo. Jesus não fez nenhum milagre antes de ser batizado no Jordão, como eu falei, em Caná da Galileia. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo e Jesus falava pelo Espírito Santo, porque ele ouvia do Pai e agia e fazia segundo o que é o Pai. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesses dias de primícia? Nós estamos, irmãos, querendo ouvir o Espírito Santo. Amém? Nós estamos querendo ouvir o Espírito Santo. E como nós ouvimos o Espírito Santo? É só através da mensagem do pastor que está aqui na frente? Não, irmão. Quando você entra nesse ambiente, você já deve fazer perguntas para Deus. Você já deve fazer perguntas para o Senhor, já dizer: Senhor, me guia nesse dia, nesse ano. E eu vou ler o versículo que o Solimar leu. João 14:10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Mateus 1:20 diz: não tema de receber Maria como sua esposa, pois o que nele foi gerado procede do Espírito Santo. Amém? Se Jesus, irmãos, precisou dessa parceria com o Espírito Santo para cumprir sua missão, quanto mais nós que precisamos dessa capacitação para realizar e completar a nossa missão como igreja. Então, irmãos, o que nós precisamos mesmo em 2024? Alguém pode responder? Não entendi. Alguém pode responder? O que nós precisamos? Fala, Rosana. Com quem? Agora fala mais alto. O que nós precisamos? Intimidade com o Espírito Santo. O que nós precisamos, irmão, é de intimidade com o Espírito Santo. E qual é o caminho para isso? Existe um caminho. Primeiro, irmãos, é a oração.
primeiro é a oração. Nós temos que dedicar tempo para orar ao Senhor. Segundo, se encher da palavra. Se encher da palavra. Porque a palavra é vida. Mas dedicar-se a ter intimidade com o Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, ninguém conhece melhor o Espírito Santo, melhor do que Jesus Cristo, o Filho de Deus que nos salvou. Precisamos interagir e depender 100% dessa pessoa maravilhosa da Trindade. Amém? Então, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor disse: eu vou para o Pai, mas eu vou ao Pai e eu deixarei para vocês o outro Consolador, e Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, irmãos, que outro Consolador é esse? O advogado, o Espírito Santo, o nosso Paracleto. Amém? Mas é outro Consolador? É outra pessoa que viria no lugar de Jesus? Não. Deixa eu explicar para vocês isso aqui. Essa palavra Paracleto, ela é dividida em duas coisas, duas terminologias no grego. A palavra para e kletos, que vem de kaléo. Para significa muito perto. Muito perto. Kaléo significa acenar ou chamar para um propósito ou para um destino. A palavra outros no grego significa, ela tem dois significados. E nesse texto de João capítulo 14, ela tem um único significado. Mas no grego, a palavra outro tem dois significados. Primeiro, é héteros. Héteros é quando você quer dizer outro de um tipo diferente. Pastor, o que é isso? Vamos lá, irmãos. Vamos dizer que eu tenho frutas aqui na minha mão, tá? Vamos dizer que eu tenho, de um lado aqui nessa minha mão, eu tenho maçã, e do outro lado eu tenho laranja, correto? Maçã e laranja são coisas diferentes, mas tudo é fruta. Então, aqui a palavra héteros, tá? Diferente. São coisas diferentes. É fruta, o outro também é fruta. E a palavra que Jesus se dedicou, falou em relação a quando ele viesse, qual seria esse outro? É a palavra alos. Alos significa, eu tenho maçã e eu tenho maçã. Ou seja, outro do mesmo tipo. Ou seja, quando eu for e ressuscitar e vier e liberar o Espírito Santo, trazer ele de volta para vocês, ele vai ser eu igualzinho vivendo dentro de vocês. É alos. Eu mesmo vivendo dentro de você. Esse outro que virá é por quê? Porque ele virá descer e encher a nós. Ele já veio, já mora dentro de nós. E a Bíblia chama ele de ajudador. A Bíblia chama ele de quê? De paracletos, de advogado. Essa palavra paracletos significa advogado. E o que é um advogado, irmãos? O advogado é alguém que defende a sua causa. É alguém que defende, é um conselheiro pessoal para você. Um conselheiro pessoal. Esse é o seu advogado. Então, esse paracletos, a palavra para significa muito perto. Muito perto. Por exemplo, irmãos, eu tenho 30 anos de casado com a Regina, vou fazer agora dia 25. Falei de novo. 30 anos. Então, o que acontece? Irmãos, quanto mais eu sou para a Regina, como ela é para mim. Por quê? Por causa da convivência, por causa do relacionamento, né? A gente vai vivendo, vai se relacionando, vai conhecendo o outro mais ainda, né? Os trejeitos e os bons jeitos e os dejeitos, como diz aí. Então, o que acontece? A gente vai tendo relacionamento, intimidade. O que isso cria? Intimidade. Meu pai e minha mãe parece que estão fazendo 50 e poucos anos de casado. Meu sogro e minha sogra têm 50 e poucos anos de casado. Eles convivem muito. As pessoas começam a se parecer, porque começam a adquirir parte da personalidade uma da outra. Beleza? Por quê? Porque estão muito perto. Para significa alguém que está muito perto. Amém? Ou seja, se você ficar muito perto do Espírito Santo, o que vai acontecer? Você vai ficar mais parecido com Ele. Aleluia? Com as virtudes dEle, com as coisas dEle em nós. As coisas ruins vão sair de nós, as coisas de vida vai entrar mais em nós. Isso é para, a parte do paracleto, para. E kletos, a parte do kletos significa kaléo. Kaléo significa acenar ou chamar
para próximo. Ou seja, o que o Espírito Santo quer fazer conosco? Esse paracleto, ele quer te fazer você estar mais perto, para que você tenha destino e consiga entender o propósito e destino dele na sua vida. Alguém que te chama para mais perto. Kalel vem de chamado, de vocação, né, Solimar? Vocação, alguém que foi chamado, vocação. O que o Espírito Santo está fazendo contigo? Ele está te chamando para perto dele, para dizer: eu tenho uma missão para ti, uma vocação para ti, para que você possa ter destino e ter uma ação. Amém? Então, irmãos, o Espírito Santo não vai ficar emocionalmente te tocando em você, não é isso não. O objetivo dele é o quê? É fazer você, irmão, ter destino e ter ação. E cumprir a missão. Amém? Ele vai te encher, nós devemos transbordar. Mas, irmãos, para isso ele está te chamando para perto. Para quê? Para que você cumpra o chamado que Deus deu para cada um de nós. Amém? Amém? E o que os pastores fazem? O que os líderes fazem? Eles são simplesmente facilitadores desse processo. Nós somos apenas facilitadores, irmãos. Nós não vamos assumir a responsabilidade que é dada a cada um. Nem vocês vão assumir a minha responsabilidade e nem eu posso transferir a responsabilidade para vocês. Por quê? Porque Deus deu uma missão pessoal para cada um de nós, para a grande comissão coletiva na igreja, no reino de Deus. Então, Jesus está te chamando para mais perto. Amém? Então, irmãos, é halos. Halos significa o mesmo. Sabe? Por quê? Porque eles estavam tristes. Mas Jesus, nós estávamos andando contigo, Senhor. Dormimos no barco. Tu estava no barco lá com a gente, não tinha tempestade, tu estava ali. E agora? O Senhor estava falando: eu vou vir, eu vou entrar dentro de vocês. E vou habitar dentro de vocês. E vou guiar vocês. Vocês serão íntimos de mim. E vocês cumprirão o propósito. Sabe por que aconteceu? Em Atos dos Apóstolos. Encerrando. Em Atos dos Apóstolos, irmãos. A igreja saía, os discípulos saíam, a missão era cumprida, porque eles saíam no poder e na presença do Espírito Santo. Amém? O que falta para nós, irmãos? Sabe o que falta? Estar mais perto, cumprir a missão e a vocação que Deus nos chamou. Eu não tenho mais, irmãos, aquele pique de alguém de 20 anos atrás, de 16 anos atrás. Eu não tenho mais. Não tem mais, Rose? Não tem? Mas eu ainda tenho muita força, irmão, muita força de vontade, desejo de cooperar até os últimos dias da minha vida com Jesus Cristo, de agradar o coração dele. Eu quero ficar um velhinho chapado, irmão, chapado no Senhor. Sabe, irmãos, alguém cheio do Espírito Santo, ele vai influenciar vidas e pessoas. Irmãos, eu pude conhecer na conferência lá em Santa Catarina, Dan Duque. Inclusive nós estamos lendo um livro de Dan Duque, né, esses dias aí. Irmãos, é um cara cheio do Espírito Santo, e a mulher dele é mais louca ainda, é mais chapada ainda, cheia do Espírito Santo. Sabe, irmãos, eu quero ficar um velhinho cheio do Espírito Santo, alegre, estacionar a tristeza lá fora da minha casa, estacionar coisas ruins lá fora da minha casa, para que as coisas não entrem dentro do meu coração, da minha casa. Eu quero ser um cara ainda de muita alegria no Senhor, de muito encargo, e eu quero que você tenha essa disposição, irmãos, sabe, de ser ativado nesse destino, nesse propósito que Deus te deu. Então, irmãos, quando tu chega perto do Dan Duque, por exemplo, não é exaltando o Dan Duque, não é exaltando, irmãos, mas você vê. O que você vê? Você vê uma pessoa, irmão, que está todo o tempo, cheia do Espírito, todo o tempo cheia do Espírito. Sabe por quê? Por andar com o Espírito Santo. Dan Duque, a primeira vez que ele teve uma experiência com Jesus, ele contou, a primeira vez que ele teve uma experiência, ele era pastor de uma igreja lá nos Estados Unidos, muito grande, e Deus chamou ele para o Brasil, irmãos. E ele orava, né? Orava, e o Senhor visitou ele, irmão. Um dia ele estava orando na sala dele, irmão. E ele diz que o Senhor entrou na sala. A presença do Senhor foi tão grande
assim, o Senhor entrou, quando ele estava orando, jogado no chão, olhando, ele disse que o Senhor entrou. Quando o Senhor entrou na sala dele, ele teve um medo tão grande, irmãos, tão grande de olhar para o Senhor. Ele sabia que era a presença dele, que ele saiu correndo, irmão. Ele disse que ele era jovem, né? Ele saiu correndo na rua, saiu correndo, gritando, desesperado, né? Quando ele voltou lá, o Senhor estava esperando ele lá. É como se o Senhor dissesse: calma, te assustou com a minha glória, com a minha presença? Porque, irmãos, a Bíblia diz que nosso Deus, ele é temor e tremor. Temor e tremor, né? A Bíblia, como a gente canta, ninguém pode ficar em pé diante da presença de Deus. Tem coisas, irmãos, que vai te jogar no chão mesmo. E Deus quer nos jogar no chão. Deus quer tirar as nossas bases, irmãos, para que a gente possa se levantar na presença dele. Então, irmãos, qual é a minha proposta? A proposta de Deus nessa noite, na sua vida, como igreja, como filho de Deus nessa casa, irmãos. Pegue esse amigo íntimo. Fique em pé agora nessa noite, em nome de Jesus. Pegue esse amigo íntimo chamado Espírito Santo e ande com ele. Cultive essa amizade, cultive esse relacionamento, cultive essa intimidade. Você vai começar a ter visitas maravilhosas dele. Aleluia. Você vai começar a ter visitas maravilhosas, visitas impressionantes, coisas maravilhosas. Por quê? Porque a pessoa dele é maravilhosa. Ele vai começar a te mostrar coisas profundas que existem no coração dele. Amém? Te dá sabedoria, te dá entendimento, te dá direção, te dá o que falta dentro do seu coração, meu querido, minha irmã. O que falta aí dentro do seu coração, nenhum homem pode te dar. Nenhum homem pode te dar, só ele pode te dar. Seja preenchido por ele, seja preenchido por ele, para que você seja para o louvor da glória dele. Amém? Então nessa noite, queria orar com você. Feche os seus olhos. Espírito Santo, obrigado, Senhor, por tu seres essa pessoa maravilhosa, tu seres tão digno, tu ser tão amável, tu ser tão grande, mas tu ser, Senhor, tu ser na minha vida, na vida dos meus irmãos, esse preenchimento total, essa água viva que jorra para a fonte da vida eterna, Senhor, esse fluir de Deus que há dentro de nós, do teu Santo Espírito. Derrama, Senhor, nessa noite, aqui nessa casa, uma unção de intimidade, Senhor, uma unção de responsabilidade, uma unção de destino e de propósito na vida de cada um de nós, Senhor, através do relacionamento com teu Espírito, Pai. Nós queremos ser homens e mulheres íntimos contigo, Senhor, que andem contigo, Senhor, que falem contigo, que decidam contigo. Senhor, mata o nosso velho homem, mata o nosso orgulho, Senhor, o que não te agrada, Pai, em nome de Jesus. Nós te chamamos para um ambiente de relacionamento e nós queremos ter esse ambiente, como diz a sua palavra, Deus procura adoradores. Então, Senhor, se o Senhor está procurando nessa noite, eu posso levantar minha mão junto com os meus irmãos para o céu e dizer: Senhor, eu estou aqui, me ache, Senhor, ache lugar dentro de mim, ache lugar de comunhão, ache lugar de relacionamento, ache lugar, Senhor, da sua presença, ache lugar de alegria, ache lugar de repouso, Senhor, ache lugar de cooperação, Senhor, em nome de Jesus. Deus procura adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Senhor, em nome de Jesus, que nesse ano, Senhor, nesse ano de 2024, Senhor, nós sejamos mais íntimos contigo, Senhor, mais profundo, mais reais, mais profundo em Ti, alguém que se move, Senhor, profeticamente, Senhor, nos dons e nos ministérios, em nome de Jesus. Te damos liberdade, Senhor, te damos liberdade para que toda a nossa vida seja guiada, para que toda a nossa vida esteja sob um senhorio do Teu Espírito, da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Declaro isso. Coloque a mão no seu coração e diga: Pai, eu recebo isso, eu recebo nessa noite, eu recebo essa ativação espiritual, eu recebo esse ambiente de aliança, essa presença de aliança, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Enche-me de dons, enche-me, Senhor, da presença, Senhor, enche-me de habilitação do céu nesses dias, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Queria que você abraçasse o seu irmão agora, em nome de Jesus. Abrace